Olá e bem-vindo a este espaço de entrevista aqui no programa Visão Política. Hoje trazemos um conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, brasileiro, mas já com boas e grandes raízes aqui em Moçambique, jurista e também auditor. Alguém que tem estado a estudar, junto do Estado moçambicano, o processo da criação do Tribunal de Contas. De certeza, o caro telespectador já ouviu esta questão da criação de um Tribunal de Contas para auditar as contas públicas em Moçambique. Atualmente, este processo é feito pela secção de contas públicas do Tribunal Administrativo, mas há uma intenção de assegurar que Moçambique tenha propriamente um Tribunal de Contas que vai ter novas características. E o que seria um Tribunal de Contas efetivamente? O que é um auditor do Estado? Já deve ter ouvido o caro telespectador e muito recentemente ouviu dizer que o Governo de Moçambique, o Conselho de Ministros, já aprovou o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2026. Ora bem, este instrumento é um instrumento através do qual o Estado, ou então o Governo, fala daquilo que são as necessidades para o próximo ano. Em tempos passados, Moçambique tinha 2 instrumentos governativos e de planificação. Tinha, por um lado, o Plano Econômico e Social e depois o Orçamento Geral do Estado. O Plano Econômico e Social era o plano, a planificação daquilo que se pretende fazer, e o Orçamento Geral do Estado era, portanto, a expressão financeira destes planos. Feito o período, o exercício econômico, que neste caso usamos um ano, faz-se um balanço, que no nosso caso chamamos de Conta Geral do Estado em Moçambique. O Governo faz um relatório daquilo que fez, aquilo que não fez, a execução deste orçamento de que estamos a falar. Mas, na configuração do Estado moçambicano, precisa de ir lá alguém para ver se realmente o dinheiro foi utilizado para os fins aos quais se destinava ou não. Se o dinheiro foi, na totalidade, coletado a nível das receitas, se o dinheiro das doações, tudo que é dinheiro público, este agente, este auditor, faz o trabalho. Hoje quem faz é o Tribunal Administrativo, como dissemos, através da secção de contas. Ainda assim, entende-se que há algumas lacunas que se podem colmatar só com a criação de um Tribunal de Contas. Hoje, o Dr. Carlos Maurício Figueiredo é a pessoa que nos vai ajudar a compreender qual realmente é a diferença de ter um Tribunal de Contas e uma secção de contas públicas em Moçambique, se não é engordar ainda mais a estrutura do Estado e aumentar os custos quando é possível trabalhar e fazer o que deve ser feito através desta secção. Dr. Maurício, muito boa noite. Obrigado por receber-nos aqui no seu escritório. A primeira questão que eu coloco é realmente muito importante que Moçambique avance para um Tribunal de Contas? Boa noite, Afonso, boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é um debate que tem ganhado consciência pública e essa é mais uma oportunidade para esclarecer alguns pontos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é uma reforma muito importante para Moçambique. E eu diria já uma reforma que está atrasada. Esse modelo atual em Moçambique de tribunal administrativo é de 1926, ainda vem do período colonial. Evidentemente que o Estado moçambicano, naquele período, era outro. Naquele período, o conceito de controle, como você falou muito bem, do auditor, também era outro. Então, sem nenhuma dúvida, é uma reforma que precisa ser implementada e são muitos os benefícios que podem ser vistos, desde questões muito simples, burocráticas, formais, até o cotidiano do cidadão. E esse talvez seja o desafio maior, é mostrar o que um Tribunal de Contas pode impactar, pode trazer na vida do cidadão. Mas realmente impacta? Aliás, essa é a função principal de um Tribunal de Contas, e daí a diferença entre um Tribunal Administrativo e um Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas temos aquilo que chamamos de centralidade do cidadão. O cidadão é o destinatário dos trabalhos de um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deve ser o olho do cidadão na fiscalização dos recursos públicos. E não apenas na fiscalização da legalidade, se obedeceu o que diz a lei, se foram alocados corretamente, mas quanto à eficiência, quanto à economicidade, quanto à eficácia, se as políticas públicas de fato estão a responder às demandas e resolver os problemas. Mas isso é impossível fazer com o Tribunal Administrativo, naquela secção de contas que nós temos?
Com absoluta certeza, por mais que a secção de contas públicas tenha se desenvolvido e realmente se desenvolveu, por mais que tenha alcançado marcos históricos importantes, e é preciso fazer justiça e reconhecer isso, o desenho não permite que ele exerça na integralidade as funções de um Tribunal de Contas. Essa questão da centralidade do cidadão, né? No Poder Judiciário, há partes processuais. Sim. Isso é completamente distinto num Tribunal de Contas. Aí você diz, isso é uma discussão muito técnica. Não, tem impactos concretos. Por exemplo, publicação dos resultados dos trabalhos. Se deve se ater às partes, esperar que todo o processo termine, todos os recursos sejam apreciados até que se possa divulgar e dar transparência às decisões. É completamente diferente nas duas outras secções do tribunal e num Tribunal de Contas. Outro ponto que é muito diferente, por isso que costumamos dizer que não é uma mudança de nome, é uma mudança de DNA, é uma mudança na essência, na forma de ser, na forma de trabalhar e, sobretudo, na forma de se comunicar. Um Tribunal de Contas age majoritariamente por iniciativa própria. Ele é proativo, ele não precisa ser provocado. Enquanto hoje, no Tribunal Administrativo, a secção, as duas secções, o judiciário como tal, ele tem essa característica da reatividade. Mas vamos talvez trazer para questões práticas. No período pandêmico, Moçambique recebeu várias doações e no final do exercício econômico, creio que foi de 2020, e como sabe, as nossas contas, a conta geral era avaliada 2 anos depois, o Tribunal Administrativo veio falar de 1,7 mil milhões de meticais que foram desviados. São doações que os parceiros decidiram que, olha, queremos ajudar os moçambicanos a lidar com este período difícil, numa economia frágil como a nossa. Houve um escândalo, disse-se que o desvio aconteceu, que o governo fez estes desvios, para não falar do Instituto de Ação Social. Qual seria a diferença em termos de ação em relação a este assunto se já tivéssemos o Tribunal de Contas, no caso do desvio de conta dos fundos da Covid-19? A primeira questão tem a ver com a agilidade, a celeridade. Há uma certa demora no julgamento de processos no Tribunal Administrativo por uma série de procedimentos que têm que ser seguidos. O Tribunal de Contas tende a ser muito mais ágil. Segundo aspecto, ao mesmo tempo que é mais rápido, tem que comunicar mais rápido e não comunicar apenas às partes interessadas. Veja esse exemplo que você deu. O relatório que foi produzido pelo Tribunal Administrativo, ele foi entregue ao auditado, que é a prática normal numa auditoria. E foi o auditado, foi o Ministério das Finanças, que produziu uma síntese e divulgou. Não foi publicado o relatório completo daquela auditoria. Então, isso já é uma grande diferença, porque o Tribunal de Contas ele tem que produzir informações confiáveis, tempestivas, para a sociedade. Então, aí já teríamos uma diferença muito grande na amplitude da comunicação. Há um outro aspecto aí também muito importante. Quando se tem um relatório de auditoria, os achados de auditoria, o montante total, não significa que houve desvio de recursos, no sentido de que alguém se apropriou daquilo. E aí é preciso também, do outro lado, mídia, sociedade civil, as organizações que trabalham com isso, fazerem essa distinção, que é também para não cometer injustiças, né? Às vezes tem um achado, não seguir o processo de procurement. Não significa que alguém se apropriou daqueles recursos. Não seguiu o que diz a lei e há um risco daquilo ali ter tido problemas maiores. Mas muitas vezes não há constatação, olha, aqui é corrupção. Aliás, essa é uma palavra, Afonso, que no trabalho do auditor, quando se divulga um relatório, muitas vezes é confundida com qualquer coisa que está errado. Então, se tem um relatório que diz que há erros, que há falhas, que há fragilidades, de uma forma geral, a população entende, olha, há corrupção ali. Então, é preciso também esse processo educativo para saber distinguir, até para propor o remédio correto para corrigir aquilo. Um Tribunal de Contas continua a jogar o papel de auditor das contas públicas e, ao mesmo tempo, de
de tribunal. Isso, exatamente. Por que isso? Porque há vários modelos, na realidade 3 modelos no mundo para esse auditor público externo. Aqui a vizinha África do Sul adota um outro modelo, é o modelo de auditor geral. É uma pessoa que é o auditor geral, tem uma equipe de auditores, faz as auditorias, o auditor geral analisa aquele relatório e manda para o parlamento. É o parlamento quem toma todas as providências. O órgão de auditoria não tem, como dizemos na nossa área, não tem dentes, é um tigre sem dentes. Ele não tem poder coercitivo. Há um outro modelo, que é o modelo de Tribunal de Contas, que é o que Portugal adota, a França adota, o Brasil adota, que há poder coercitivo. Mas, ao mesmo tempo, ele é mais complexo. Tem a fase de auditoria, quando o relatório fica pronto e há a defesa do auditado, isso vai para um julgamento. É um colégio de juízes que conjuntamente vão analisar o que disse o auditor, o que disse o auditado, e tomar uma decisão. Então, é mais complexo, leva mais tempo, mas tem essa grande força e essa grande característica de ter poder coercitivo. Fazer, como dizemos, coisa julgada, determinar aplicação de multas, mandar devolver recursos. Essa é outra coisa também que é muito desconhecida. O tribunal quase que semanalmente imputa multa a gestores, manda devolver recursos. Há um estudo que foi feito que diz que, em média, nos processos de contas que o tribunal analisa, ele manda devolver ou aplica multas, na média, $16 mil por processo. É um valor considerável, né? Então, toda essa complexidade que precisa ser trabalhada para que esse tribunal seja ágil, seja rápido, comunique com o cidadão, ele faça o seu papel de auditor, mas também dê oportunidade para a sociedade, para o cidadão, também fazer as suas análises. Quando falamos de tribunal, compreendemos um processo ou um percurso processual muito grande. Que há um fato criminal, por exemplo, no caso de um tribunal penal, à exceção de crimes públicos, e mesmo esses devem entrar via Ministério Público, ou seja, Procuradoria-Geral da República ou Procuradoria da República deve constituir uma acusação, entregar ao juiz de instrução, que pode ou não aceitar ou assumir aquela acusação, pode dizer não há fatos suficientes para fazermos o julgamento, ou pode realmente agendar o julgamento, e aí trazem-se todas as partes processuais. Neste caso, como é que nós garantiríamos esta agilidade quando houvesse indícios de algum problema na gestão de contas públicas? Porque quem faz a auditoria é o próprio tribunal. Ele depois julga ou terá de ter a intervenção da Procuradoria-Geral da República, ou do Ministério Público, melhor dizendo. Ótima pergunta, Afonso. Embora para a maioria dos telespectadores seja muito técnica, mas é muito importante. Qual é o papel do Ministério Público no exercício do controle externo das contas, né? E é um papel fundamental, né? O Ministério Público é o garantidor da legalidade. Tanto que, no modelo de Tribunal de Contas, não é possível haver uma sessão de julgamentos sem a presença do Ministério Público. Ele tem que estar lá, senão é passível de nulidade. Mas o que você está a falar são as iniciativas da fiscalização. E aí temos 3. Por iniciativa própria, o tribunal age, o tribunal decide instalar uma auditoria, fiscalizar. Compulsoriamente ou de forma obrigatória, aqueles em que a legislação já estabelece, por exemplo, você deu aqui no início, o relatório de parecer à Conta Geral do Estado. Quer o tribunal queira, quer não queira, ele tem que agir, tem que produzir um relatório e mandar para o parlamento. Mas existe a terceira forma, que é por provocação de terceiros. As denúncias que podem ser feitas pelo cidadão, por qualquer organização, as denúncias trazidas pelo Ministério Público. Então, essas 3 formas de atuação são muito claras num tribunal de contas. O que se pretende, e houve uma discussão aqui antes, é quem deve ter o chamado impulso processual no caso de responsabilização. Então, você tem uma auditoria ou uma conta de gerência de uma entidade, há indícios
de responsabilização, ou seja, recursos que devem ser devolvidos, multas para serem aplicadas, quem é que inicia o processo? E a discussão amadureceu no sentido de que a competência primeira é do Tribunal Administrativo, porque ele é, pela Constituição, o fiscal da execução orçamental, dos dinheiros públicos, mas não só, o Ministério Público pode provocar o Tribunal Administrativo para que haja, né, o controle... O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, né? Esse é o modelo, é assim que funciona. E é muito importante falarmos disso. O grande debate agora é qual o melhor modelo para Moçambique. Olhando para as patologias, olhando para os problemas que temos hoje, qual o melhor desenho, qual o melhor modelo para resolver esses problemas? Pois. Quando nós falamos de todo este processo, a parte que cria interesse é que Moçambique tem altos índices de corrupção. E os altos índices de corrupção muitas vezes sobrepõem-se às instituições. Acabam por ocorrer porque as pessoas não respeitam as instituições. As pessoas que governam e até as pessoas que são governadas. Temos a grande corrupção, desvio de fundos do Estado, mas também temos a pequena corrupção que o cidadão vai fazendo no dia a dia. Com um Tribunal de Contas, aumenta ou não a força das instituições no nosso país? Sem nenhuma dúvida que aumenta. O combate à corrupção e vários estudos, os pesquisadores sobre essa matéria, mostram que não é uma instituição sozinha que vai resolver o problema, né? Nesse caso, claramente, uma andorinha só não faz verão. É preciso o que a gente chama de uma rede de accountability. É um conjunto de instituições que agem de forma coordenada para, de fato, ter eficácia. Então, no combate à corrupção, nós temos claramente Tribunal de Contas, Ministério Público, as polícias de investigação criminal, né? O Parlamento, o controle interno das várias instituições. Então, é uma rede que tem que agir de forma coordenada. A sua pergunta é sobre o Tribunal de Contas. Ele tem um papel fundamental no combate à corrupção. Por quê? Corrupção, aqui no conceito de corrupção no setor público, né? Porque há corrupção no setor privado, né? Mas no setor público, a competência para fiscalizar as contas, e aqui eu falo de competência não só de júri, não é só o mandato legal, mas também a competência técnica para examinar as contas e identificar indícios de corrupção. E aqui é preciso ficar claro que quem dá consequência aos crimes de corrupção não é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, que é o detentor, ele tem a iniciativa da ação penal. Então, por isso que eu digo que é um conjunto. Mas a competência técnica, quem analisa o procurement, quem verifica a irregularidade, quem está apto a identificar indícios de corrupção é o auditor do Tribunal de Contas, sem nenhuma dúvida. Ora, isto, o Dr. Maurício é otimista em relação ao funcionamento disto em Moçambique? Pergunto porque nós temos uma sensação generalizada de que o Ministério Público é muito ágil quando as questões não mexem com o status quo, ou com as pessoas relacionadas ao Partido Frelimo. Entretanto, quando são outros casos, aí tem maior agilidade. E esta é só uma sensação, porque depois existe a contraparte que diz, não, olha, nós tivemos o escândalo do antigo Ministro da Justiça, era alguém ligado ao Ministério da Justiça, era alguém ligado ao Partido Frelimo, o processo correu, tivemos dívidas ocultas, enfim. Como é que o Tribunal de Contas pode ser um elemento de pressão ao Ministério Público para que ele, querendo ou sentindo-se desconfortável ou não, tenha de agir como instituição? Perfeito. Aí é a questão da base da atuação de um Tribunal de Contas, que é a sua independência. E aí, quando falamos de independência, falamos de 3 vertentes: a independência financeira, a independência funcional e a independência organizacional. A começar pela financeira, que é um grande problema hoje, e tem sido muito discutido no âmbito do Poder Judicial, essa questão da independência dos tribunais, a começar pela financeira. Ou seja, não faz sentido o auditor ter que pedir ao auditado recursos para fazer as auditorias. É uma coisa que claramente não faz sentido. É preciso um outro desenho. Por isso que a proposta que está em discussão é
fazer como a África do Sul, por exemplo. Na África do Sul, o auditor, que é o auditor geral, ele discute o seu orçamento com o parlamento, diretamente. Né? E isso tem uma repercussão no executivo, mas o executivo não participa da decisão. Só tem de implementar. Só tem que implementar. Claro, respeitado os limites orçamentais, porque não é possível ser uma ilha, né, no meio de tantos problemas. Há outros modelos. No Brasil, por exemplo, não é assim. O Tribunal de Contas da União não discute direto com o parlamento, mas tem um percentual mínimo garantido por lei que tem que ser atribuído a ele. Ou seja, ele tem a garantia de que o mínimo para trabalhar ele vai ter. Então, há muitas possibilidades. Essa é a financeira, mas há duas outras tão importantes quanto a funcional. O que é a independência funcional? É o Tribunal de Contas, como auditor, poder cumprir um princípio geral de auditoria, que é decidir quando, como, onde e o que auditar. É a liberdade do auditor de escolher e fazer. Então, isso é preciso garantir que o Tribunal de Contas tem. E a terceira é a organizacional, e é muito importante, que é o seguinte, é o autogoverno, é o auditor externo, o Tribunal de Contas, ter a capacidade de gerir o seu quadro de pessoal, de poder recrutar talentos, bons auditores. Um auditor, Afonso, ele tem que ter uma qualificação muito acima daquilo que ele vai encontrar para auditar. Sim. Se você está níveis abaixo, fica até, por exemplo, né? Então, é preciso ter pessoas qualificadas e bem remuneradas, dentro do contexto do país, claro. Então, não é possível que o auditor tenha que pedir ao executivo, ao auditado, para autorizar ele a ter mais auditores, para poder reter os talentos, evitar que eles fujam para outras funções, até dentro do próprio Estado. Então, essas três características, ou três vertentes da independência, são fundamentais. Por falar em independência, por exemplo, quando discutimos a independência do judiciário em Moçambique, sempre levanta-se esta questão de, mas tanto o Ministério Público, assim como a magistratura, os líderes são nomeados pelo Presidente da República, que na nossa configuração, é verdade, nomeia-os na qualidade de chefe de Estado, mas ao mesmo tempo esta pessoa é chefe do Executivo, o que acaba por revelar uma certa parcialidade na sua atuação. O líder do Tribunal de Contas, como é que ele deve surgir? É entre pares o ideal? Ou ele deve seguir o mesmo sistema que seguem os outros tipos de tribunais que nós temos no nosso país? Perfeito. Essa é uma medida que deve ser muito bem pensada, porque tem um impacto direto na independência da instituição. O modelo moçambicano hoje é igual ao modelo português, idêntico. Norte-americano, né? Mas como Portugal adota o modelo de Tribunal de Contas, né, os Estados Unidos adotam o modelo de auditor geral, são modelos diferentes, mas a forma de nomeação do titular é a mesma de Portugal. Então, em tese, ela é boa, em tese. Há outras formas que possam garantir maior independência? Há. Você já se referiu a uma delas, que é a eleição entre pares. Esse modelo diminui o risco de interferência externa. Sim, e também temos de recordar que no caso de Portugal, o chefe do Estado não é chefe do governo. Perfeito. Então ele não tem necessariamente um interesse em ver ou então em condicionar a auditoria ao trabalho do governo. E convenhamos, a auditoria das contas públicas incide sobretudo no governo. Tem toda a razão quanto a isso, mas se olharmos para o modelo moçambicano atual, é nomeado pelo Presidente da República, mas parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa e é referendada pelo Parlamento. Esse é o modelo atual. Ou seja, parece muito interessante, né? A formação de vontades de várias instituições que, em tese, deve produzir um bom resultado. Então, é possível, eu acho que talvez a pergunta fosse, é possível garantir maior independência? Eu acho que sim. Eu acho que a eleição entre pares, com a nomeação pelo Presidente da República e a ratificação pelo Parlamento,
eu acho que garantiria uma maior independência, sim. Na sua opinião, isso só para o Tribunal de Contas ou deve ser um modelo que se usa todo para o sistema de gestão da justiça? Olha, eu tenho me debruçado mais sobre a questão do Tribunal de Contas, mas é evidente que ele se aplicaria em outros tribunais, né? Pois. Quando falou da autonomia, da independência e da iniciativa de o que, quem, quando e como auditar, vem sempre a preocupação que existe até a nível do Parlamento, que em tese dos três poderes, o Parlamento acaba por ser um pouco mais forte, por ser um representante, vamos lá, direto do povo. Ora, mas existe em Moçambique, na atual realidade, um ator que não faz ou não obedece a este processo, que é o Banco de Moçambique. O governador do Banco de Moçambique não aceita ir à Assembleia da República, por exemplo, e o próprio Tribunal Administrativo reclama da dificuldade que tem de fazer a auditoria das contas do Banco de Moçambique. Nestes casos, em que já temos um Tribunal de Contas, por exemplo, e temos um ator que se sente na liberdade de obstruir o trabalho da auditoria, como é que desenho, que proteção é que se deve criar a este instrumento, a esta entidade, para que possa obrigar a tudo e absolutamente todos a obedecerem a um comando institucional? Perfeito. Veja, eu acho que é preciso começar uma distinção muito clara entre ser independente, gozar de independência, e a obrigação de prestar contas. São coisas bem diferentes. Eu posso ser independente, manter a minha independência funcional, financeira, o que seja, mas por gerir recursos públicos, eu tenho uma obrigação natural. Não é algo que precisa ser imposto. É natural. Se é recursos públicos, tem que prestar contas. Então, o raciocínio é o mesmo para o Banco Central ou para qualquer outra instituição. Eu não gostaria de focar no Banco Central. Qualquer outra instituição que alegue que, olha, eu sou independente ou eu exerço certas funções que não devo ser auditado. Aí a pergunta seguinte é, você gere recursos públicos? Você contrata pessoal, que são funcionários públicos? Você faz aquisições, faz procurement, paga com recursos públicos? A resposta é sim a qualquer dessas perguntas. Então, o Tribunal de Contas tem que fiscalizar. Uma questão específica do Banco Central é que, olha, ele já é auditado por uma empresa privada, né? Isso faz parte das regras do sistema financeiro. Então, tem uma empresa privada que vai, audita, divulga os resultados da auditoria. Ótimo! Essas são as regras do jogo do setor financeiro. Mas isso não pode excluir a auditoria do auditor público externo. Não são coisas que são excludentes. Também esse debate precisa ser clarificado. Terceiro ponto. No mundo inteiro, não se discute se o Banco Central, no seu papel de ordenador de despesa pública, deve ser auditado. Como eu disse, contrata pessoal, paga salários, compra, faz procurement, tem que ser auditado. Portanto, para si não há razão de ser para que o Banco de Moçambique se sinta um ser especial e não seja auditado? É especial, tem suas peculiaridades, deve gozar daquela independência como regulador do sistema financeiro. E aí vem a terceira característica, que é, eu não estou a falar aqui do Tribunal Administrativo auditar a política cambial ou auditar a política monetária. Eu não estou a falar disso. Há em alguns países que isso é feito, mas há muito debate. Eu estou a falar com absoluta certeza o Banco Central como executor de despesa pública. Ele tem que ser auditado, não faz sentido não ser auditado. Todos devem passar por isso? Todos têm que ser Pergunto auditados. isto... Onde houver recursos públicos, né? Onde houver recursos públicos, o Tribunal de Contas tem competência para auditar. A Constituição, no caso específico de Moçambique, fala da fiscalização do orçamento do Estado e fala dos dinheiros públicos. Então, essa é uma amplitude. E essa é outra questão, Afonso. Muitas vezes se diz, é só a fiscalização do orçamento, é só a legalidade, a despesa fixada e a receita estimada. Não. O orçamento público tem um conceito muito mais amplo. Ele tem um viés jurídico, que é esse, fixa a despesa, estima a receita, tem um viés econômico, que é a eficiência do gasto,
se aqueles recursos alocados, você acabou de falar do PESOD, né? Se os recursos alocados produziram resultados. Isso é papel do Tribunal de Contas. E tem um terceiro, que é da cidadania, é o aspecto político do orçamento. O orçamento é a expressão financeira da cidadania. O querer da coletividade virou proposta de governo, debatido nas eleições, que se transforma em programa de governo do eleito e que se transforma nos PESOs e orçamentos e que tem que ser fiscalizado. Essa é a lógica, né? Então, o orçamento não é só uma lei, não é só o aspecto jurídico. Ele é muito mais amplo. E quem fiscaliza isso? O Tribunal de Contas. Aí você diz, mas peraí, o Tribunal de Contas vai fazer auditoria financeira. Não só. Um Tribunal de Contas faz auditoria financeira, auditoria de regularidade e auditoria de desempenho. Essa auditoria de desempenho não é para punir, é para avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade e recomendações para que as políticas públicas produzam resultados. Lembra da nossa conversa no início dessa entrevista, que fala direto à vida cotidiana do cidadão? Essa auditoria de desempenho tem uma relação direta. E o Tribunal Administrativo já fez algumas dessas auditorias, na área de saúde, na área da educação. A primeira que o Tribunal Administrativo fez foi no programa de distribuição do livro didático. Foi a primeira auditoria. Fala diretamente à vida. Acabou de fazer uma auditoria sobre as áreas protegidas em Moçambique, auditoria ambiental, o dia a dia do cidadão. Fez agora um trabalho sobre mudanças climáticas. Moçambique é um dos países mais vulneráveis a essa questão. O tribunal analisou 3 eixos: governação, políticas públicas e financiamento climático, com 100 e tal indicadores. E mostrou ao governo, olha, achamos que aqui pode melhorar, isso deve ser feito assim. Esse é o tribunal, não é o tribunal que pune, que essa é uma vertente. Esse é o tribunal que apoia, que ajuda. Mas como é que nós colocamos estas recomendações a nível institucional mais fortes do que são? É que, pelo tempo que o Dr. Maurício está cá e acompanha de perto as atividades do Tribunal Administrativo, há de ver que em quase todos os relatórios de conta geral que estão disponíveis, inclusive no sítio do Ministério das Finanças, há recomendações iguais, praticamente mesmas coisas, do ponto de vista de execução orçamental. No caso do Tribunal de Contas, estas recomendações vêm com um condimento novo, do ponto de vista de institucionalização, ou vão continuar a ter a mesma característica recomendativa e que o governo cumpre se quiser? Eu acho que aí vai ter uma mudança fundamental, que é a centralidade do cidadão. O cidadão vai ser mais visível nesse controle das contas públicas, porque vai ter acesso a essa informação muito mais rapidamente. O trabalho do Tribunal Administrativo ou de um Tribunal de Contas não se resume ao relatório e parecer à Conta Geral do Estado. Ele faz 300, 400, já chegou a fazer 600 auditorias num único ano. A quantidade de informação nesses relatórios de auditoria supere muito o relatório e parecer à Conta Geral do Estado. No entanto, se você perguntar a qualquer cidadão, olha, qual foi o balanço geral das auditorias que o tribunal realizou o ano passado? Ninguém vai saber responder. Não há agilidade necessária, nem a divulgação atempada para que as pessoas possam fazer, não só no nível macro da Conta Geral do Estado, mas lá no seu distrito, no seu município, ou ligado a um ministério. Então, isso vai mudar, não tenho nenhuma dúvida que vai mudar e mudar para melhor, claro. É urgente que se faça este Tribunal de Contas? Na minha humilde opinião, é urgentíssimo. Como eu disse, esse é um modelo de 1926 que estamos a utilizar. Todos os outros países que já tiveram esse modelo, os países falantes de português, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, todos eles abandonaram esse modelo e criaram um Tribunal de Contas nos anos 80, 90. Então, estamos atrasados em relação a esses países irmãos. Estamos atrasados no debate. Esse debate de criação de um Tribunal de Contas é bastante antigo. A ideia já estava lá em 1997, quando as primeiras leis da secção de contas públicas foram aprovadas,
com apoio do Tribunal de Contas de Portugal, ou seja, as leis foram pensadas no modelo de Tribunal de Contas, embora não fosse. Em 2006, eu estou dando essas datas para mostrar o quanto estamos atrasados. Em 2006, foi realizado um estudo, uma análise institucional do Tribunal Administrativo, e está lá, esse modelo, esse desenho está ultrapassado. É preciso migrar para um Tribunal de Contas. Então, desde 2006 vem esse debate interno no tribunal, muitos estudos foram feitos, até que se chegou a um último estudo o ano passado, no sentido de apontar as bases do funcionamento, como deve ser esse tribunal, qual é o padrão internacional, qual é o melhor para Moçambique. O Tribunal Administrativo discutiu esse estudo internamente, intensamente. O Tribunal Administrativo produziu 2 documentos, uma proposta de reforma da Constituição e uma proposta de lei orgânica do Tribunal de Contas. E ofereceu ao Ministério da Justiça como contribuição para isso. Então, estamos atrasados algumas décadas em relação a outros países e o debate já está bastante maduro. Há propostas concretas de como isso deve. Houve uma auscultação ampla o ano passado, todos os poderes foram convidados pelo Tribunal Administrativo para um grande seminário para discutir as propostas concretamente, como é que é isso, como deveria funcionar. A sociedade civil foi convidada a um workshop específico para a sociedade civil. E, ultimamente, me dá muita alegria ver que a mídia, as organizações da sociedade civil estão muito interessadas nesse tema e tem havido muitos debates repercutindo essa maturidade da discussão. Então, eu acho que estamos atrasados, mas, ao mesmo tempo, eu diria que temos boas propostas para avançar. O que é que lhe parece ser a razão por que ainda não conseguimos avançar, apesar de ter todo este debate maduro, como se referiu? É uma pergunta difícil, Afonso. Eu acho que há várias teses, várias interpretações. Eu acho que primeiro era preciso criar um consenso interno no próprio Tribunal Administrativo. E não há? Hoje há, mas no passado havia muita discussão, se era o melhor caminho, não era. Hoje eu percebo um consenso interno quanto a isso. No parlamento também era um assunto que provocava certo debate. Hoje eu percebo que, independente de que partido estejamos a falar, as bancadas, pelo menos publicamente, eu não sou analista político, publicamente, elas se manifestam favoravelmente a esse processo. E eu acho que o elemento que faltava veio com a posse do novo presidente da República, que já no seu discurso inaugural colocou com todas as palavras como uma proposta dele de criação do Tribunal de Contas. Então, eu acho que com a posse do novo presidente ganhou um novo impulso, ele assumiu essa bandeira, a meu ver, acertadamente, responde a muitas questões, demonstra um comprometimento com fortalecer a accountability, com mais transparência. Então, eu acho que agora as condições parecem, Afonso, estarem reunidas. Como eu disse, eu não sou analista político, deixo isso para os analistas. Ora, fiz esta questão propositadamente. É que, pelo que se percebe, o Tribunal de Contas vai reduzir o espaço de manobra para ações corruptivas. Sim. E quem olha para os relatórios, obviamente, vê-se perdas consideráveis de corrupção protagonizada por cidadãos comuns, mas a grande parte daquilo que é a lesão ao Estado vem daqueles que deveriam ser os gestores dos fundos públicos. A minha questão é, sente alguma genuinidade na vontade de criar este tribunal que vai reduzir o espaço corruptivo e vai fortalecer as instituições e, quiçá, até melhorar o ambiente de negócios, o que pode fortificar uma classe média capaz de, até politicamente, pressionar o próprio Estado, o próprio governo? Eu acho que você já trouxe a resposta. Os benefícios com a criação do Tribunal de Contas, eles vão muito além dessa questão do combate à corrupção, do combate ao desvio de fundos. Essa é uma vertente, mas há muitos outros benefícios. Nesse estudo a que fiz referência, um estudo que foi elaborado com apoio do Programa de Boa Governação Financeira aqui da GIZ, que foi aprovado pelo Tribunal Administrativo,
há uma parte do estudo que é só sobre os benefícios. Porque não adianta discutir, olha, vamos criar mais uma entidade, vai custar quanto isso? É preciso pensar no custo-benefício. Então, há uma parte do estudo que é só sobre os benefícios. E não no sentido do eu acho ou eu penso, mas foi feita uma revisão da literatura, os estudos que já foram feitos em diversos países, Colômbia, Chile, Brasil, Argentina, Uganda, Gana, África do Sul, Estados Unidos, alguns países europeus. Foi feita uma revisão e se identificou impacto da existência de um órgão de controle como o Tribunal de Contas em melhoria do ambiente de negócios, ao estabelecer maior confiança nas contas públicas, maior segurança jurídica, os investidores se sentem mais motivados a investir. Isso quando eu estou a falar desses estudos, estou a falar de estudos sérios, respeitados, com base em econometria, mostrando relação de causalidade. Não é uma avaliação qualitativa, é quantitativa mesmo. Então, impacto no ambiente de negócios. E a corrupção tem um efeito grande nisso. Aqui mesmo na África foi feito um estudo mostrando que não basta divulgar os concursos para ter maior participação. As empresas aumentam a participação ao perceberem que há maior lisura nos processos. Então, ambiente de negócio, setor privado. 2, combate à corrupção. Isso aí Mas a minha questão era, sabemos que as pessoas que estão nas instituições beneficiam-se desta abertura que o quadro legal que temos atualmente cria para a ação de corrupção. E estas pessoas, grande parte delas, estão na posição de tomar decisão de se avançar ou não com um Tribunal de Contas. Visto este desconforto que isto possa criar a nível individual e num contexto em que as instituições continuam não sendo fortes no nosso país, vê isto acontecer nesta urgência que fala ou sente que poderemos ainda esperar um bocadinho mais até que as instituições consigam sobrepor-se às vontades individuais? Eu espero que não haja mais demora, porque é tão claro todos os benefícios que Moçambique pode ter com a criação de um órgão como o Tribunal de Contas, de uma entidade como o Tribunal de Contas, que eu espero que não aconteça. Eu espero que as forças que apoiam se sobreponham às eventuais forças que são contrárias ou que possam ser contrárias, porque publicamente é muito difícil ser contrário. O país vive um problema fiscal sério. É preciso gastar mais sem ter, ou seja, é fazer mais com menos. Isso é tipicamente um Tribunal de Contas, eficiência da despesa pública. É preciso garantir que haja maior arrecadação. Está aí o Tribunal Administrativo no esforço que faz na fiscalização da indústria extrativa. O Tribunal fez um trabalho belíssimo nos chamados custos recuperáveis, aqueles custos que as empresas declaram no processo de desenvolvimento e que depois são abatidos dos impostos a serem pagos. O Tribunal alertou o governo de que havia um número altíssimo de custos declarados que não haviam sido auditados pelo governo. E o governo agiu, contratou uma auditoria para verificar. Hoje isso é um debate público, custos recuperáveis. E estamos a falar de valores, o primeiro valor indicado pelo tribunal, lá no primeiro relatório, eram 2 bilhões de dólares. Não estamos a falar de poucos recursos. Então, o tribunal, ele consegue trazer tantos benefícios para o país que eu acho que temos muito mais apoiadores do que pessoas que possam ser contra. Ora, criar um Tribunal de Contas significa uma revisão constitucional. O Dr. Maurício também é jurista. Nós estamos a vir de um contexto em que de 5 em 5 anos fazíamos a revisão constitucional para acomodar interesses políticos da oposição e do governo. E até aqui era particularmente da Renamo. Ora, estamos num processo reformativo, com o diálogo nacional inclusivo, cuja auscultação está aí, existindo ou não
céticos em relação aos resultados deste processo. O processo está lá, tem um prazo de 2 anos. Temos garantias de que a partir do próximo ano, no primeiro trimestre, a Comissão Técnica vai começar a trazer propostas específicas sobre aquilo que está a colher no terreno. Como é que nós fazemos a ligação entre esta necessidade de criação do Tribunal de Contas, uma necessidade, aliás, segundo o Dr. Maurício, urgente, e um processo que vai levar pelo menos 2 anos? Podemos esperar até lá ou devíamos criar uma maneira de fazer isso antes? Fazendo isso antes, é adequado termos estas revisões constitucionais seguidas em tão pouco tempo? Excelente pergunta, Afonso. A minha opinião é que todo esse processo do diálogo nacional inclusivo, ele tem o grande propósito de acelerar algumas reformas, né? Inovar, trazer reformas constitucionais, infraconstitucionais, para atender e resolver uma série de problemas que estão sendo identificados nesse processo de auscultação que está a decorrer no país todo. Isso é muito bom, o propósito é muito bom, acelerar reformas, ouvir e acelerar reformas. Então, há certas reformas que já têm um nível de maturação no debate e até em propostas concretas que já cumpriram esse processo de auscultação, debate, ouvir especialistas, promover eventos, outras instituições, e daí isso se transformar numa proposta concreta. Esse é o percurso do Diálogo Nacional Inclusivo. Essa reforma do Tribunal de Contas cumpriu essas fases. Já está um pouco adiantada, tem uma proposta concreta que foi enviada ao Ministério da Justiça. Esperar que essa proposta só possa ser discutida daqui a 2 ou 3 anos, eu acho que vai até de forma contrária ao próprio espírito da ideia do Diálogo Nacional Inclusivo, que é acelerar algumas reformas, promover reformas e não retardar reformas. Fazer a revisão da Constituição da República agora? Acho sim. Acho e é possível, né, juridicamente, e aí eu também vou me abster, deixo para os juristas moçambicanos, mas já ouvi de vários, né, de que não há nenhum impedimento. Uma simples leitura da Constituição, percebe-se que esse interregno de 5 anos, ele pode ser ultrapassado, desde que haja uma maioria qualificada do Parlamento. Então, se houver consenso dentro do Parlamento, dentro dos decisores, de que, olha, deveríamos adotar uma estratégia não de Big Bang. Não vamos esperar a discussão de tudo, preparar todas as propostas e daqui a 2, 3 anos aprova-se aquele grande pacote. Talvez, até para o próprio processo, ser retroalimentado, ganhar confiança. Sabemos que há céticos em relação ao que pode sair ao final. Se começa a mostrar ganhos rápidos, olha, essa proposta aqui já foi aprovada, isso aqui já começou a funcionar, traz muito mais credibilidade ao processo e resultados imediatos. Então, é da opinião de que este processo de diálogo nacional também, incluindo a proposta do Tribunal de Contas e outras propostas que eventualmente já tenham existido, devia ser implementado. Portanto, está a propor que se abra um período de revisões sucessivas da Constituição da República? Eu diria que já estamos, né? Na realidade, estamos numa fase preliminar de um grande período de revisão constitucional. Né? Há um grupo de trabalho que é sobre revisão da Constituição. Esse período está aberto. O que precisamos discutir, e aqui é importante o consenso, né? Tem que haver consenso de que esse é o melhor caminho. Havendo, eu tenho certeza que os benefícios poderiam ser imediatos, maiores, realimentar o processo. No caso específico do Tribunal de Contas, aguardar 2, 3 anos significa retardar uma reforma que já estava madura ou já está madura para ser aprovada. Mas e se depois, doutor, nós tivermos um comando que contraria aquilo que vai ser, pelo menos na letra, um Tribunal de Contas em Moçambique? É que o Dr. Maurício é brasileiro,
sabe que no Brasil existem os tribunais de contas estaduais, depois tem o Tribunal de Contas Nacional, da União. Ora, não está fechado. Quem lê a lei para a implementação do diálogo nacional inclusivo, vê ali, quando se fala de princípios, não há, em nenhum momento não se coloca que o sistema político, o sistema de administração deve se manter como está. Garante-se que deve continuar a haver o Estado uno, mas não necessariamente unitário. Garante-se democracia, que se deve manter, Estado de Direito democrático, que se deve manter, o bem-estar, a justiça social, enfim. O que significa que pode vir uma proposta de federalização. Não, pelo menos a nível dos termos de referência que estão na lei, não se mexe nada. Não teríamos depois de voltar a mexer nesta questão do Tribunal de Contas se corrermos para implementar a proposta que já existe, porque esta proposta foi construída numa lógica do Moçambique que existe, da Constituição que existe. E depois vamos mudar. Implementar agora esta proposta sem olhar aquilo que vem lá à frente, não vamos ter necessidade de implementar por pouco tempo, depois voltamos a rever. Um Tribunal de Contas existe, e você falou muito bem, tanto no Estado unitário como no Estado federal. Isso aí não é um Tribunal de Contas. O modelo é Tribunal de Contas. No Brasil, o Brasil é uma federação. Então, tem o Tribunal de Contas de cada um dos entes da federação, porque eles são autônomos, independentes, orçamento próprio, poder judiciário próprio, é completamente diferente de um Estado unitário. Então, criar um Tribunal de Contas não muda em nada o modelo escolhido de Tribunal de Contas. Vai mudar a estruturação desse Tribunal de Contas. Se Moçambique vier a ser uma federação, como você coloca como hipótese, passaríamos também a ter que pensar em tribunais de contas em cada um dos estados federados. Então, isso teria que ser adaptado. Mas a criação do Tribunal de Contas não muda em nada, quer seja o Estado federal, seja um Estado unitário. E outra, para mim esse é o principal argumento, é a produção dos efeitos. Temos que pensar que criar o Tribunal de Contas é só o primeiro passo. Haverá um período aí de produção de legislação infraconstitucional, de entrada em operação, em funcionamento, que vai levar o seu tempo. Se vamos levar 2, 3 anos para criar, vamos levar mais 2 para entrar em funcionamento, estamos a falar de esperar por 5 anos para que esse novo desenho comece a funcionar e comece a... Será que podemos esperar por isso? Será que estamos satisfeitos com a atual forma de funcionar e podemos nos dar o luxo de esperar mais 5 anos para vermos o início de algum resultado? Pensa que não? Penso que não. Pois, já finalizarmos esta nossa entrevista, coloca aqui toda a urgência e que isto pode antecipar a grande revisão que vem em consequência do Diálogo Nacional Inclusivo, e diz que se tiver de ser feita alguma readaptação, pode-se fazer a posterior. A questão de fundo é que, na verdade, quando se fizer esta revisão constitucional agora para acomodar o Tribunal de Contas, há muitas outras coisas que deverão ser feitas, como, por exemplo, a forma como o Ministério Público vai lidar com esta questão, a intervenção do Serviço Nacional de Investigação Criminal, por exemplo, o que significará também mexida de algumas leis ordinárias e leis orgânicas de algumas entidades. Não estaríamos a duplicar trabalho, doutor, porque continua mais ou menos a ser a mesma questão. Porque no final da revisão constitucional, obviamente que vamos ter de fazer estas revisões destas entidades. O Ministério Público é crítico na democraticidade do nosso Estado. Provavelmente vai se mexer no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República. O doutor mesmo, em algum momento, defendeu num dos eventos que é preciso separar esta questão do Ministério Público da Procuradoria, porque em algum momento existe uma dualidade de ação. Nós estaremos a duplicar trabalho. Não é melhor esperarmos logo ou fazermos uma revisão pontual da lei orgânica do Tribunal Administrativo para ir atribuindo algumas destas funções enquanto esperamos o tempo chegar? Ou o doutor também é um pouco cético em relação aos resultados do diálogo? Isso. Não é uma questão de ceticismo em relação ao diálogo, é ao tempo que está se estabelecendo para a conclusão desse processo, vis-à-vis aqueles processos que já
passaram por esse percurso. Então eu acho que é hora de começar a produzir resultados. E as mudanças que fala são mudanças infraconstitucionais, né? Então, que podem ser adaptadas com muito mais facilidade do que uma mudança na Constituição. Então, a mudança na Constituição imediata vai requerer uma alteração de um conjunto de leis para que essas organizações todas funcionem como devem ser. Então, quanto mais demorarmos, mais vai demorar a mudança na legislação infraconstitucional também. E mais vai demorar a produção de resultados que já estão maduros. Se formos pensar em, vamos adaptar algumas coisas na atual legislação, há questões de base que não funcionam no Tribunal Administrativo. Eu vou trazer algumas. Uma, a especialização. Os juízes da primeira e da segunda secção são chamados a nível de plenário a discutir assuntos de contas públicas. Não é a especialidade deles. Queremos manter... Isso tem a ver com celeridade, né? Porque quanto mais você domina um assunto, mais rapidamente você julga. Então, queremos manter a falta de especialização, queremos manter essa questão da reatividade e proatividade, queremos manter essa insuficiente transparência das decisões em que o cidadão ele não é o destinatário principal das ações do tribunal, ou seja, o tribunal só divulga os seus relatórios ou os seus acórdãos, as decisões sobre os relatórios, depois do último recurso julgado, ou seja, 6 anos depois, não produz resultados, né, quando poderia divulgar de imediato. Queremos manter esse modelo. Se a resposta for sim, aí podemos esperar, mas eu não acredito que a resposta seja assim. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco sobre estes assuntos. Esperamos contar consigo para olhar para outras questões, sobretudo do institucionalismo moçambicano, que creio que já o conhece muito bem, está há alguns anos, perto de 2 décadas, né, em Moçambique, apesar de continuar a ser conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, no Brasil. Quanto a si, caro telespectador, já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si e vemo-nos na próxima ocasião.